um pouco difícil começar a ler quadrinhos da DC Comics hoje em dia, porque o leitor vai chegar na banca e vai encontrar uma saga em andamento como sei lá, o Death Metal, ou alguma coisa como Fronteira Infinita, ou pega uma revista de linha mesmo, que está no número 60 tal, com alguns arcos em andamento, então ele pode se sentir um pouquinho confuso. Mas tem boas séries que estão saindo, algumas delas até têm alguma interligação com o universo DC como um todo, mas que elas funcionam de forma isolada. Você não precisa de uma grande leitura prévia, de um grande conhecimento prévio para curtir. Sobre isso é o vlog de hoje. Séries contemporâneas da DC Comics que são boas e que qualquer um pode começar a ler nesse exato instante. Gente, agora é o seguinte, todas essas séries que eu vou falar, não quer dizer, elas são boas, tá? Inclusive eu deixei para o último uma história aí que tá sendo controversa, tá enfurecendo os fãs tradicionalistas do Batman. Só que é o seguinte, essas séries elas são muito boas, mas sabe que elas não vão reinventar a roda. Quando a gente fala boa, automaticamente alguém fala assim, é tipo Watchmen? Não, gente, calma, nada é que nem Watchmen. São séries boas, muito competentes, que você vai curtir e que eu acredito que, pelo menos na minha opinião, são acima da média do que está sendo no mercado. Então vamos lá, começando com O Coringa, do James Tynion IV, com arte do Guillemart. O Guillemart, ele é extremamente competente, já trabalhou na Liga da Justiça Dark, eu gosto muito do trampo dele como artista, não vou chover aqui no molhado. O James Tynion, na época que eu trabalhava lá na Panini, a gente editou algumas coisas dele e, sendo bem sincero, eu não curtia muito o trampo dele. Mas eu acho que de lá pra cá ele cresceu muito como roteirista. Inclusive a Devir lançou recentemente um encadernadão dele, Something's Killing the Children, nada a ver com super-herói, com Marvel DC, uma história de terror, muito, muito, muito boa. Então o James Tynion aqui realmente cresceu como roteirista. E aqui no Coringa, sendo bem sincero, essa série deveria chamar Gordon, não Coringa, porque o Coringa é o vilão e ele evidentemente aparece, tem uma ampla participação e tal, mas toda a história é narrada do ponto de vista do Gordon. Então aqui tem até alguma ligação com fatos que ocorreram recentemente no universo DC, mas tudo é resumindo logo aqui no comecinho e você não precisa ter lido uma caralhada de coisa para entender o fato aqui. Você sabe, por exemplo, que o comissário Gordon, ele não é mais comissário. Você sabe que o Coringa fez uma atrocidade, que ele matou mais de 500 pessoas e permitiu que vários detentos do Asilo Arkham fugissem. Você sabe que o Batman perdeu parte da fortuna dele. Essas coisas são contadas aqui, bem rapidamente, bem pontualmente, e elas não comprometem o andamento da história. E o que acontece nessa série aqui? Após ter cometido essa atrocidade, que é narrada bem no comecinho da saga aqui, o Coringa desapareceu. Ninguém sabe onde ele está. O comissário Gordon, ele vai narrando a história, e ele, galera, eu acho que desde Batman ano 1, eu não vejo o comissário Gordon ser tão bem desenvolvido. As dúvidas dele, os receios, ele remonta desde a época que ele estava em Chicago, quando ele chega em Gotham, a luta dele contra a corrupção, aquela coisa da integridade da persona dele, a ligação dele com o filho dele, o James Gordon Jr., que ele perdeu, a ligação dele com a Bárbara, enfim, tudo isso vai sendo narrado por ele até o momento, e você vê que ele está num momento que ele está pensando em se aposentar. Ele fala, olha, eu já estou velho, eu já dei o que eu tinha que para dar e tal, acho que o meu momento passou. Ele tinha, quando ele chega a Gotham, ele conta que a aspiração dele era talvez chegar a ser capitão, ele nunca achou que ele conseguiria ser o comissário da cidade. Enfim, você vê uma humanização do Gordon excelente, mas muito boa mesmo. E aí, ele recebe uma proposta inusitada, indecorosa, eu diria. Ele tá andando na rua, uma mulher aparece num carrão, pede para ele entrar no carro, leva ele até uma mansão, ela se chama Crescida, com 2 S, e ela faz uma proposta para ele. Ela fala assim, olha, nós sabemos onde o Coringa tá, nós precisamos que você pegue ele. Aí ele fala assim, bom, que eu pegue ele e tal. Ela fala assim, não, na verdade a gente quer que você mate ele, você tem todos os motivos do mundo para matar ele. Nós vamos te dar recursos ilimitados e vamos te pagar 25 milhões de dólares para você fazer isso. E aí, galera, começa o dilema do comissário Gordon, mas o que está acontecendo? Tem um momento aqui que você fala, o Gordon não vai fazer isso, né?
o Gordon não vai matar o Coringa. Olha esse recordatório, olha que louco. Quando ele tá partilhando essa informação com o próprio Batman, que ele fala assim, vou precisar de mais recursos além do que eles me ofereceram. Ele decide que ele não vai contar essa história pro Batman, que ele foi contratado para matar o Coringa. Olha o recordatório que legal. Sinto que, se contasse para ele, já teria decidido. Estaria esperando que ele me convencesse a não aceitar. E ele já escapou dessa decisão tantas vezes ao longo de sua carreira que tenho certeza de que seria bastante persuasivo. Deus me ajude, e eu gostaria de querer ouvir os argumentos dele. Mas, no lugar, eu só escuto a voz do meu filho me dizendo que está tentando melhorar. Então, escuto o Coringa gargalhando. Eu digo a mim mesmo que ainda não preciso decidir. Até que eu precise, posso manter essa carta na manga. Esse dilema acompanha o Gordon a HQ inteira. E aí, você leitor, fala assim, o Gordon não vai fazer isso daí na hora H. Será que não? Gente, HQ muito, muito boa, me surpreendeu. Fica aí a nossa primeira dica de hoje, o Coringa. Lembrando que o James Tynion IV está indicado ao Eisner de melhor roteirista esse ano. Não sei se é pelo Coringa ou por alguma obra dele, mas ele está indicado. Quem está indicado também é o Tom Taylor, por isso aqui, Asa Noturna. Mais uma HQ muito da hora. Tem aqui também uma ligação com os fatos que estão ocorrendo no universo DC tradicional, mas nada do outro mundo. Você pode ler isso daqui sem ler o resto também, tal qual o Coringa. O fato mais importante aqui que acontece é que o Alfred morreu, né? O Alfred Pennyworth, o mordomo do Batman, morreu. E aqui a história começa com Asa Noturna, depois de ter tido a vida virado de cabeça para baixo várias vezes tal, o Tom Taylor promove um retorno às origens, que na verdade é o que todo mundo gosta de ver nesse personagem. Então, chega daquele papo de agente secreto e tal, ainda que as histórias do Grayson fossem bem bacanas como agente secreto, vamos voltar a ser Asa Noturna de fato, e é uma fase muito superior àqueles outros encadenados que estavam saindo. Embora lá tenha alguma coisinha bacana também. Asa Noturna bem humorado, de volta a Bloodhaven, da forma como a gente gosta, carregando ainda nas costas alguns traumas do passado, mas não com aquele peso todo. Asa Noturna nunca foi um personagem muito pesado, assim, ele sempre trouxe certa carga de leveza, eu gosto disso nele. Bárbara Gordon está de volta também à vida dele, como um interesse amoroso, mas um interesse amoroso bem bacana. Ela não é só, sei lá, um mero adereço na história, ela é muito legal. Ela sempre fez uma contraparte muito bacana com o Dick Grayson. E, como eu disse no início aqui, o Alfred Pennyworth está morto. O cara que praticamente criou o Dick Grayson, até mais do que o próprio Bruce Wayne, morreu. E aí a gente descobre uma coisa interessante. O Alfred, ele era um baita de um bilionário. Ele tinha muita grana, ninguém sabia disso. A gente sabe quando tem a leitura do testamento dele e ele deixa grande parte das posses dele pro Dick. E ele fala assim, Dick Grayson, espero que você não encara isso como uma vantagem pessoal, mas sim como uma forma de fazer o bem. Porque você é uma das pessoas, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, com muito discernimento. E você vai saber o que fazer com esse dinheiro todo. Então, o Alfred, ele tinha parte das ações das indústrias Wayne, a gente não sabia disso. Ele tinha grana de outras fontes e tal. O Dick até fala assim, porra, mas se ele era rico desse jeito, por que ele optava por ser o nosso criado, ser o nosso mordomo, por ficar lavando pratos? Ele não deixava eu lavar um prato. Aí a própria Bárbara fala pra ele assim, olha, isso é uma coisa que ele queria fazer, era a opção dele, pelo mesmo motivo que o Bruce é um bilionário também e fica aí combatendo o crime vestido de morcego. Era uma coisa que ele queria fazer. E o Asa Noturna aceita isso, então ele é uma personalidade rica de Bloodhaven e ele está enfrentando um problema gravíssimo de corrupção na cidade. Bloodhaven é corrupta até as tampas. E você tem um personagem que é o Arrasa Quarteirão, sempre foi um personagem bem chinfrim, só que aqui o Tom Taylor trata ele como se fosse o rei do crime da Marvel, até fisicamente ele tá parecido. A primeira cena que ele aparece, ele vai lá, fala assim, prefeito da cidade, ele tá numa reunião debaixo de uma ponte com o prefeito, uma reunião às escusas, e fala, você não cumpriu o trato, você não fez o que eu te pedi. Aí ele vai lá e mata o prefeito, simplesmente mata. Ele fala assim, aqui eu tenho que passar uma mensagem, essa cidade é minha. Ou seja, o desafio do Asa Noturna vai ser limpar a cidade, da mesma forma como era o Batman no começo da carreira dele, enfrentando todas aquelas famílias e tal, famílias mafiosas. Esse vai ser o grande desafio do Jim Grayson. Asa Noturna, volume 1, sai aqui pela Panini.
muito bacana também. Vamos para a nossa próxima dica de hoje. Checkmate, do Brian Michael Bendis, com arte do Alex Maleev. Uma dupla tradicionalíssima aí que já fez muita coisa junto. E o lance aqui é o seguinte, galera. O Checkmate nasceu com uma proposta muito legal. Eu lembro daquelas histórias antigas que eram publicadas pela Abril na DC 2000. Eu adorava o Checkmate, sofreu várias reformulações ao longo do tempo. E agora está numa equipe completamente diferenciada. Você tem o Arqueiro Verde aparecendo, o Dr. Bones, você tem a Justiceira, você tem o Questão. Até a Lois Lane tem um papel interessante aqui. Então é uma recriação do Checkmate. Falando um pouquinho, aqui tem bastante interligação com isso aqui, Evento Leviatã, que foi uma minissérie que o Bendis fez logo quando ele chegou na DC, com o desenho do Alex Maleev também. Eu acho aqui uma minissérie meia sola. O Brian Michael Bendis, ele cria uma nova organização, como se a DC não tivesse um número suficiente de organizações secretas, tem milhões delas. Todo mundo achava que o Morrison tinha feito a organização definitiva, mas não. O Bendis trouxe mais uma. É a organização para acabar com todas as organizações. Isso é literalmente o que ela faz, né? O Leviatã. E esse conceito é desenvolvido um pouco mais aqui. É uma grande HQ? Não, é inferior às outras. O Bendis fez grandes coisas quando ele chegou na DC, da mesma forma como ele fez na Marvel? De forma alguma. Elias, Demolidor, o Homem-Aranha Ultimate, todas essas coisas continuam sendo os melhores trabalhos dele de longe. Mas eu acredito que o Bendis tem uma faceta que o diferencia e que ajudou a definir o que ia ser os quadrinhos de super-heróis do século XXI. E essa faceta, ela gira em torno menos nas histórias que ele conta e mais nos diálogos e nas caracterizações dos personagens. E principalmente em criar diálogos irreverentes, ele é muito bom. Às vezes os personagens até soam um pouquinho igual, todo mundo falando meio igual, todo mundo sempre fazendo um comentário sarcástico, uma piadinha e tal, mas de modo geral, quando ele se dedica a fazer isso, ele acerta a mão. E é exatamente o que ele faz aqui. Como é um grupo aí de outsiders, e ele lida muito bem com esse tipo de personagem, essas conversas entre eles, tal, embora tenha uma trama maior, ligando o Checkmate a combater o Leviatã, muitas participações do Superman por causa da presença da Lois Lane e tudo, algumas piscadelas a outras coisas que aconteceram no universo DC também, precisa ler prestando atenção, se você não lê o resto, mas é compreensível. É legal ler isso, né, para entender de onde veio o Leviatã, mas também não é essencial. Enfim, embora tenha isso tudo, essa parte da caracterização dos personagens me fez lembrar um pouco o Bendis das antigas. Eu dei umas risadas lendo as histórias aqui, me diverti. A arte do Alex Maleev é sempre muito boa. Você tem um líder do Checkmate aqui, que é o Rei, né, o Rei Checkmate, ninguém sabe a identidade secreta dele. Eu vou te falar que no começo eu olhei para a aparência dele e falei, esse cara parece fulano de tal, será que é? Não pode ser. Desencanei. E eu estava certo. Uma grata numa surpresa. A irreverência é o ponto fundamental desse quadrinho. E se você curte esse tipo de coisa, você vai gostar aqui do Checkmate. Muito legal. Nossa próxima HQ é o Questão. As Mortes de Vic Sage, do Jeff Lemire, com os colossais Dennis Cowan e Bill Sienkiewicz. Vou te falar, o simples fato da DC abrir espaço para esses dois veteranos fazerem uma HQ de peso com Jeff Lemire, que é um dos autores mais badalados das HQs contemporâneas, isso aí já me conquistou, porque o Cowan, ele é incrível, eu sou muito fã dele, e o Sienkiewicz nem precisa falar nada. E ambos brilham aqui. Vira e mexe, você pega artistas contemporâneos, desenhistas tal, que eles perdem um pouco a mão, às vezes eles ficam um pouquinho preguiçosos e tal, o traço não flui como antes. A gente sabe que isso, embora a gente tenha um profundo, enorme respeito pelos autores de antigamente, pelos desenhistas de antigamente, a gente sabe que às vezes isso acontece, né? Não é o caso aqui. Tá lindo, tá bom demais. E o Questão... que dizer do Questão, né? Um personagem das antigas aí. Eu sou muito fã do Questão. Conheci o personagem quando teve a reformulação dele, logo no pós-crise, aquela fase brutal escrita pelo Dennis O'Neil. E um personagem vigilante, né? Eu gosto muito desses personagens vigilantes urbanos, mas foi um personagem muito maltratado pela DC nos últimos anos. Mudou de identidade, teve uma ligação com misticismo que se perdeu.
Na verdade, quem acabou se perdendo na ecologia do personagem fui eu. Enfim, é um personagem que eu sempre gostei muito, mas que a galera perdeu a mão. Bom, como essa daqui é uma HQ do selo Black Label, tudo isso pode ser ignorado e o Jeff Lemire simplesmente ir lá e tratar o herói da forma como ele quer. Então você tem aqui o questão, ele atua na cidade de Hub City, que é exemplo do que acontece lá na história do Asa Noturna. É uma cidade totalmente corrupta e você está tendo algo que infelizmente, é extremamente atual, que continua acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e mundo afora, que é a ação despropositada da polícia contra a população negra desprivilegiada de periferia. Então você vê isso acontecendo no Brasil diariamente nos noticiários, atrocidades ocorrendo. Você vê isso acontecendo nos Estados Unidos. Nós tivemos várias vezes quebra-quebra lá, depredação e massacre da população que se revolta por conta de policiais agindo dessa maneira. E é justamente isso que está acontecendo aqui na história. Você tem um grupo de policiais que cometeram um crime contra um cidadão negro de Hub City, e pior ainda, você tem as autoridades, o prefeito, todo mundo fazendo vista grossa para isso. Aí a população se revolta e começa a quebrar tudo. E o prefeito fala assim, não, agora eles estão quebrando tudo, então agora a gente vai lá para cima deles. Aí começa um puta de um caos na cidade. Então esse é um contexto sociopolítico do que está acontecendo na história. E em paralelo a isso, você tem o Questão investigando várias coisas aí e tal, blá blá blá, e ele encontra um símbolo, um anel, e começa a investigar aquela simbologia. No final das contas ele encontra uma cripta antiga, um buraco, tal, não sei o que lá, que ele encontra uma máscara igual a dele, antiguíssima, de 100 anos. E aí ele começa a ter uma espécie de flashback. Ele volta no tempo e ele começa a ver que o Questão já existiu em outras ocasiões. Você não sabe se existiu de fato, ou você não sabe se aquilo é uma viagem da mente dele. Então ele volta para os final dos anos 1800, no período do final do desbravamento do Oeste, do Velho Oeste ali. Você vê que já naquela época, a questão do preconceito racial lá, o problema era o mesmo. Porque acontece numa cidadezinha que tem um monte de gente babaca lá, começa a acontecer a mesma coisa. Tem um crime na cidade, eles culpam um negro de ter cometido esse crime, embora evidentemente não foi ele está sendo incriminado disso, e as autoridades da cidade vão lá linchar essa pessoa. E aí você vai tomando contato com várias encarnações do Vic Sage, do Questão, e vários problemas sociais, raciais envolvidos na história, no passado e no presente. Então os ecos do passado vão reverberando até o presente, e você vê como isso sempre esteve presente na sociedade, ponto que o Jeff Lemire quer chegar. Nós tivemos muita evolução no sentido de você trazer leis que vão proteger, que vão assegurar direitos iguais e liberdades e tal, mas o problema continua, e o problema persiste, o problema é gravíssimo, e é isso que essa HQ trata. Excelente HQ do Jeff Lemire. Ale, precisa ter lido alguma coisa anterior do Questão? Não precisa ter lido nada. Por mais que você não saiba nem que é o Questão, ao longo da HQ você vai compreendendo as motivações dele, quem ele é, o que ele faz e tudo, tá? Não precisa de um conhecimento prévio do personagem. O que nos leva para a nossa última HQ, também do selo Black Label, Reptiliano, do Garth Ennis e do Liam Sharp. Gente do céu. E por que eu disse no início desse vídeo que alguns fãs mais xiitas do Batman vão ficar perplexos com o que acontece aqui? Porque isso aqui, gente, de que maneira eu vou colocar? É menos uma história do Batman e mais uma história do Garth Ennis. Para quem conhece a obra dele, sabe do que eu estou falando. Garth Ennis não gosta de escrever super-herói, e quando ele escreve, ele escracha. Ele gosta de escrever heróis se for o Nick Fury, se for o Justiceiro, se for o Constantine. Esses ele gosta. Mas quando ele escreve uma história, sei lá, do Thor, por exemplo, sai algo que eu amo, que é aquele Thor Vikings. Mas sai algo daquele gênero, que os fãs tradicionalistas do Thor falam assim, meu, que porra é essa? Não, com o Batman é a mesma coisa aqui. Inclusive, um alerta da editora, a Marília Beatriz, aqui, que ela fala, olha, você, fã do Homem-Morcego, precisa fazer muitas concessões
para curtir essa HQ. O Garfienes tenta criar um Batman bem-humorado, um Batman muito sarcástico, um Batman que faz piadinhas em momentos inoportunos, que na história você tem uma criatura que está massacrando literalmente, eviscerando, detonando toda a galeria de vilões dele, e tá de boa, assim, saca? Ele tá até curtindo aquilo. A postura dele não corresponde à postura do Batman que a gente conhece. Então, pra você curtir essa HQ, você vai ter que lidar com isso. A arte do Liam Sharp é uma arte também um pouquinho diferente da que a gente tá habituado, mas que casa direitinho com a história. Ele se aproxima muito, e a Marília fala isso também aqui na entrada, ele se aproxima muito do que o Dave McQueen fez lá no Asilo Arkham, usando muita silhueta, usando aquelas orelhas enormes, pontudas que o McQueen fazia do Homem-Morcego. Uma arte pintada que eu achei magnífica. E quem é esse reptiliano, essa criatura, e por que ela está matando a torto e direito em Gotham? É o que você vai descobrir aqui. HQ interessantíssima. Tem um problema que eu considero um pouquinho grave aqui na versão da Panini, que é o seguinte: na encadernação, muitos e muitos balões, eles ficam, como vocês estão vendo nessa página aqui, eles ficam colados próximo da parte da margem de corte, ficam colados lá dentro. O que acontece? Isso aqui é um problema de montagem do quadrinho. A Panini recebe os quadrinhos aqui, né, recebe os arquivos originais e tal, e para evitar que isso aconteça, você precisa criar um esquadro, e você deixa na parte interna do quadrinho aqui, você deixa uma margem de corte maior, para não correr o risco dos balões serem comidos pela encadernação. Então é um tipo de um cuidadozinho que precisa acontecer para você não ter que esgarçar a revista para conseguir ler o balão aqui dentro. Eu vejo esse como um probleminha dessa edição, é uma coisa meio chato. Poderia ter um pouquinho mais cuidado nesse sentido, só de criar esse esquadro com uma folga. Mas, exceto por isso, é uma HQ muito bem produzida. E cabe dizer que, em termos de acabamento, assim, todas elas têm uma coisinha legal. Então é um esforço bacana da Panini aí de trazer um produto de qualidade. Ufa, falei, gente. Então é isso. Só relembrando, né? O Coringa vai na fé. Se bobear, é que eu mais gostei. Revista que deveria se chamar Gordon. Asa Noturna, excelente nova fase do personagem. Checkmate, do Brian Bendis. Vic Sage, as mortes de Vic Sage, HQ do Questão, do Jeff Lemire, com um contexto social fudido. E Batman Reptiliano, HQ do Garfienes, com Liam Sharp, mostrando uma versão completamente diferente e inusitada do Batman. E é isso aí, galera. Então vamos deixar os links aqui na descrição para você adquirir essas HQs se elas te interessaram. Lembrando que comprando pelo link do Pipoca você ajuda o canal, e tudo que a gente ganha aqui com o que nos é repassado a gente reinveste, né, na estrutura do Pipoca e Nanquim. Por isso que é tão importante comprar pelos nossos links. Ativa os sininhos aí para receber ativa o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeos toda quarta, sexta e domingo, mais os vídeos extras, e tem saído muito vídeo extra aqui. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau.